Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! A vaquejada é uma tradição nordestina, mas foi proibida pelo Supremo Tribunal Federal. Ao julgar uma lei do estado do Ceará regulamentando a prática, o tribunal considerou a competição um crime ambiental e a decisão vale para todo o país. Os impactos do julgamento vão além da proteção aos animais. As vaquejadas movimentam uma cadeia econômica milionária e seus defensores querem a votação de uma emenda constitucional legalizando a prática. Este é o tema desta edição do Câmara Debate. Eu converso com os deputados Ricardo Izar, do PP de São Paulo, e Zé Silva, do SD de Minas Gerais. Eu sou Daniela André e este é um programa da Rádio Câmara e da TV Câmara. Deputados, bem-vindo ao Câmara Debate. Vou começar com o deputado Ricardo Izar. É crime ambiental ou é uma tradição cultural? É crime ambiental e é inconstitucional. Eu acho que ficou decidido no Supremo Tribunal Federal que fere o artigo 225 da Constituição Federal, então é inconstitucional e passa a ser crime, né, que atinge a Lei 1605, artigo 32, na questão de crimes ambientais. Então, é crime e é inconstitucional, não deve mais existir no Brasil, é a decisão do Supremo Tribunal Federal. Deputado Zé Silva, o senhor concorda? É um crime ambiental ou é uma tradição? Não, eu não concordo que seja um crime ambiental, é uma tradição cultural, esportiva. E eu, inclusive, nós estamos promovendo esses debates aqui na Casa, no Congresso Nacional, até porque é muito relativo a questão de ser inconstitucional ou não, até porque a Constituição ela é feita e refeita aqui nessa Casa. E eu quero remeter a um debate mais amplo, né? Analisando a evolução da sociedade. Por exemplo, eu vivi no campo grande parte da minha juventude, levantando de madrugada, indo para o curral. Meu pai era amansador de cavalo, hoje ficou mais moderno, virou adestrar. E se a gente for analisar, não só a vaquejada, mas o turismo rural, os animais que estão nas festas e exposições para as crianças tirarem fotografia, como agrônomo e extensionista, eu sou especializado em piscicultura, o Pesca e Solte. Então eu quero chamar nesse momento essa oportunidade da vaquejada, que ela a Câmara tem que ser uma ressonância dos debates do país, eu quero chamar para um debate maior, de debater a questão do bem-estar animal. Eu acho que é fundamental a gente não proibir, não criminalizar, mas ampliar esse debate aqui no Congresso Nacional. Eu estou preparando algumas proposições no sentido de que todo animal, em que ele esteja numa atividade cultural ou esportiva, é preciso ter um regramento dos critérios de como esse animal será tratado, mas sem chegar e já proibir, até porque eu também tive uma experiência, por exemplo, no sertão mineiro, no norte de Minas, onde tinha comunidades que viviam ali com as veredas, onde Guimarães Rosa escreveu a sua maior obra, que é Grande Sertão Veredas, e de uma hora para outra o Estado chegou e resolveu proibir que as pessoas que utilizavam ali uma castanha do buriti, que é muito típica, e as pessoas não tinham mais como sobreviver. Então eu acho que a gente precisa realmente punir rigorosamente alguém que faz maus trato aos animais, mas hoje essa evolução. No início dos anos 60, as pessoas plantavam fazendo queimada, fazia a roça, a lavoura com machado, enxadão, foice. Hoje não, a tecnologia evoluiu. Então, essa relação entre o homem e o animal, que ao longo das gerações dos milênios, né, ela veio evoluir, então precisa evoluir. Não fazer uma vaquejada que causa um maltrato, mas também não chegar e de uma hora repentinamente fazer essa proibição. Deputado Ricardo Izar, é possível achar esse equilíbrio em manter a tradição e evitar os maus tratos aos animais? Eu concordo com o deputado Zé quando ele fala da questão da evolução. Eu acho que toda sociedade, para ser desenvolvida, ela precisa passar por uma evolução. Essa evolução ela vai sempre do respeito ao próximo, independente de cor, de raça, de credo e de espécie. Eu acho que o mundo vem evoluindo. A gente estava falando aqui até antes da gravação que a França já mudou a natureza jurídica do animal, considera ele como um sujeito que tem direitos, coisa que o nosso Código Civil ainda não permite no Brasil.
Quando houve a abolição da escravatura, houve resistência. Diziam que gerava renda, economia, que mexia, mas mudou-se. O voto das mulheres criou resistência, mas a gente foi mudando. Eu acho que essa mudança da proibição da vaquejada é um primeiro passo. Eu acho que o evento em si vai continuar existindo. Faz o show, faz a música, faz a verdadeira cultura. Maus tratos e tortura não pode ser considerado uma cultura. É isso que a gente tem que mudar o pensamento. A gente vai evoluindo. Eu acho que abolir esse tipo de prática cruel vai ser importante para a evolução do país. Deputado Zé Silva, o senhor acha que é possível essa sugestão do deputado migrar para um outro tipo de festa, algum outro tipo eu de... acho o seguinte, uma vaquejada, se você tira o animal, a vaca, né, o boi, o bovino, ela não é mais vaquejada, pode se chamar outra atividade cultural. E eu acho que o que converge o nosso pensamento é exatamente essa evolução. E você vê no início da vaquejada, como que ela surgiu há mais de 100 anos? Quando o vaqueiro, o sertanejo ia para a caatinga, sabe, todo paramentado, e ele tinha que segurar o animal para trazer, que ele ia sumir para o meio da caatinga, ele ia perder aquele animal. Então isso surgiu como um esporte, ele não tinha outra atividade. Então até que o campo brasileiro está vazio hoje, porque você não tem a melhor escola na cidade, asfalto, o telefone, é tudo na cidade. Então o vaqueiro foi achando uma maneira de conviver com a natureza. Só que naquela época, sim, eu concordo que até lá, eu não sei, né, mas poderia ter mais maus tratos. Hoje não, hoje você tem onde o animal chega para fazer ali o ponto-chave, onde se ganha ou não na vaquejada, tem um protetor de cauda do animal, isso não tinha antigamente. No rodeio, as esporas, que eu na minha juventude eu presenciei muito fazendo isso, né? A espora, ela feria o animal, hoje não, ela tem uma proteção. Ali onde o animal, o vaqueiro na vaquejada, ele derruba o animal, tem um colchão de proteção e pode ser criado outras maneiras, né? Como o próprio deputado Ricardo disse, de que o animal não tenha, sabe, não seja prejudicado em nenhum momento, né? E como tradição e cultura faz com o tempo, eu acho que esse debate, primeiro, é o seguinte, o Estado brasileiro, ele ainda é omisso. Eu vou citar, por exemplo, para transportar os carros hoje na cegonheira, aquela carreta, ela tem uma altura de 4,95 m. Para transportar o bovino, o CONTRAN tem uma resolução que pode ser só de 4,70 m. E com isso causa maus tratos aos animais, né? Então você vê, o Estado brasileiro, ele privilegia um carro e não privilegia o animal. Inclusive nós temos mil carretas que transportam bois no Brasil inteiro, que tem uma luta. Eu fui procurado na região do Triângulo Mineiro pelo Sindicato dos Caminhoneiros. Eles não querem nada, querem que faça igual o transporte os veículos. Então, é um maltrato que está acontecendo. Você é um dos exemplos que causa maltrato e não está na vaquejada. Então, por isso que eu quero ampliar esse debate e ter um arcabouço legal que possa regulamentar as práticas culturais e esportivas que envolvam animais, né? Eu falei do Pesca e Pague, eu falei do turismo rural, onde tem os cavalos, né? Tem as cavalgadas, né? Então, esse arcabouço legal é que eu quero chamar, né, para esse debate aqui, mas de maneira que você não venha abruptamente... Deputado, agora a vaquejada consiste numa atividade em que o cavaleiro derruba o animal. Na própria queda, muitos animais se machucam, conseguem às vezes se levantar. Como... Ele faz a puxada pelo rabo e a queda, e a derrubada do animal. Quando ele faz a puxada pela cauda, desculpa interromper, existe muita lesão de medula, vértebra do animal. Muitos animais, depois da queda, não são reaproveitados porque ficam com algum tipo de deficiência de movimento. Então, assim, é algo bruto, é algo cruel. E tudo que existe a tortura está amparada, a tortura e a crueldade contra animais, está amparada no artigo 225 da Constituição Federal. Por isso que o Supremo decretou inconstitucional. É por causa da crueldade. Até o voto da ministra Carmen Lúcia, ela diz, eu não tinha uma opinião formada, mas eu assisti às cenas da vaquejada. E isso que fez ela mudar o voto. Mas aí eu chamaria para um outro tema, né? Vamos imaginar o seguinte, como que se abatia animal antigamente? A grande parte da população mundial é carnívora, né? Até a nossa formação dentária, né? Como que se abatia os animais? Era na marreta, era na pancada, pendurava na árvore. Hoje não, tem uma pistola elétrica, onde o animal é imobilizado, tem um sangramento diferente, né? Então, a vaquejada, ela precisa, se tem alguma lesão, se tem alguma coisa, eu falei que houve uma evolução. Então é preciso que aconteça também essa evolução. Porque senão, se for exatamente cortar a cidade, por exemplo, a cidade de Correntina da Bahia,
A cidade tem 20 mil habitantes, tem 10 mil assinaturas da população, a cidade vai parar. Agora, claro, nós não vamos defender que seja o crime, defender que tem um crime que a cidade tem que continuar, não. Mas é que é uma atividade que as pessoas convivem, o animal, a natureza, né? Eu me permita, não sei a origem do Ricardo, né? Mas eu que vivi no meio rural, vivo e convivo até hoje, que eu sou agrônomo extensionista da Emater de Minas, né? A natureza, os animais, né? A diferença, sabe, que eu me retenho, né? É porque o animal, ele não vai para uma luta de boxe pela decisão dele. Ele não pode tomar essa decisão. A diferença nossa aqui, o lutador de MMA, ele tem um protetor de boca, negócio, né? E vai se quer, né? E vai se quer. A diferença do animal é de não tomar essa decisão. Esse é o ponto que eu me abstenho um pouco de aprofundar muito, porque o animal nunca vai acontecer isso. Mas a relação entre homem e animal, você vê uma vaca. Não sei se você já presenciaram, eu fiz isso. Como é que você adestra uma vaca para tirar leite? A primeira cria dela, o primeiro bezerro, o primeiro nascimento, ela é forte. Se você chegar perto dela, ela passa em cima de você, ela chifra, te mata, te pisa, sabe? Aí não que você faz, você amarra a vaca, sabe ali, sabe? Chama PA, amarra as pernas dela. E você vai, aí ela acostuma com você, cria aquela cumplicidade, né? Eu tenho cavalo, por exemplo, que a primeira vez que eu montei, ele me derrubou. Hoje não, quando eu chego na minha propriedade, só dele saber que eu cheguei, ele vem, porque há essa cumplicidade entre o peão de rodeio e o cavalo, entre o boi e quando ele vai para a vaquejada, né? Então, é muito relativo, sabe? E é um tema realmente polêmico. Se não fosse polêmico, nós não estaríamos debatendo aqui na casa. A questão do divertimento, da diversão, do evento em si, isso pode ser arrumado de outra forma. Se você colocar um show do Zezé de Camargo e Luciano, ou de uma dupla de forró... Mas aí não é vaquejada, aí não é o vaqueiro que vai. Quem vai, o público que vai do mesmo jeito. Ele vai para o divertimento, para comer uma comida, tomar uma bebida, assistir um espetáculo, mas não necessariamente um espetáculo de crueldade. Ele pode assistir um espetáculo cultural de verdade, música, apresentação de teatro, qualquer coisa que você fizer para essa população que não tem divertimento, eles vão. Eu tenho quase certeza que a grande maioria não vai para ver o boi correndo. Ele vai para assistir a música, o show, o espetáculo. Deputado, nós vamos fazer uma pequena pausa. O Câmara Debate volta já. Nós estamos ouvindo os deputados Ricardo Izar, do PP de São Paulo, e Zé Silva, do SD de Minas Gerais. Continue conosco. O Câmara Debate está de volta. Hoje nós estamos conversando sobre a proibição da vaquejada com os deputados Ricardo Izar, do PP de São Paulo, e Zé Silva, do SD de Minas Gerais. Deputado Zé Silva, foi apresentada uma proposta de emenda à Constituição para regulamentar a vaquejada. Existe já uma articulação, algum grupo de deputados que pretende aprovar essa medida? Na verdade, houve um grande movimento nacional com os vaqueiros saindo, principalmente dos estados do Nordeste, mas de todas as regiões do Brasil, vindo até Brasília, trazendo os animais, mostrando que os animais são bem tratados, são bem cuidados, né? Isso conseguiu mobilizar as bases da maioria dos parlamentares aqui do Congresso Nacional. A PEC, né, a gente fala a sigla, mas quem está nos ouvindo, nos assistindo, é mudar a lei maior da nação. Então, por isso, quando esse respeito entre os poderes, né, que inconstitucional ou não, mas se você muda a Constituição, vai ser inconstitucional. Né? Então, eu não entro muito na questão dessa relação com o Supremo. Eu acho até que o Supremo respeita a decisão, mas quem tem que tratar desse assunto, primeiro, aqui no Parlamento, né, quem cuida dos anseios, eu falo que a Câmara, o Congresso Nacional, tem que ser uma ressonância desses anseios da população. E o Brasil, talvez, né, Ricardo, seja o mandato, a legislatura das mais polêmicas do governo civil brasileiro, porque nós temos impeachment, estamos votando a PEC que limita os gastos, não poder gastar mais do que arrecada, a questão da vaquejada, que a gente sabe que já evoluiu, mas precisa evoluir mais. Mas eu tenho esse movimento na casa, como também tem um movimento, principalmente das pessoas mais urbanas, né, que estão na cidade, que talvez não conhecem a fundo lá a vida no campo, a vida rural, onde o grotão do Brasil. Então, existem os dois movimentos. E eu acho que se forma cultura na divergência das ideias, no campo do debate. Né? Eu acho que isso é muito sadio. E eu tenho
Eu tenho certeza que essa PEC ela vai ter número de deputados para votar e ela deverá ser aprovada. Agora, se ela está redigida da melhor forma, eu não sei. Vai ser com Deputado Ricardo Azaro, o senhor acha que tem espaço na Câmara, a articulação contrária a essa proposta? Existe, a articulação começa pela sociedade. A gente viu a pesquisa que teve no próprio site da Câmara, mostra que 66% da população é contrária à prática da vaquejada. Isso já é um motivo. Agora, a gente viu muita gente se movimentando e vindo para cá, para Brasília, os vaqueiros, os boiadeiros. Mas isso porque existe um financiamento muito grande, porque move dinheiro, tem outros interesses. Por isso que veio tanta gente. Aquele que é contrário, ele está quietinho em casa, mas a gente vai fazer uma mobilização também pelas redes sociais, até convidar todo mundo para falar com o seu deputado, pedir apoio contrário a essa PEC. Essa PEC, segundo o voto do ministro Lewandowski, o artigo 215 da Constituição Federal, que é a questão da cultura, não pode sobrepor sobre o artigo 225, que é a questão do meio ambiente. Essa PEC está redigida sobre a questão da cultura. Eu não tenho dúvida que eu e alguns outros parlamentares vamos entrar com mandato de segurança pedindo a nulidade dessa PEC, a inconstitucionalidade dela, baseada no voto do ministro Lewandowski. Então, os senhores já pretendem encaminhar esse questionamento ainda na fase de tramitação ou apenas for aprovado? Não, eu acho que assim que for apresentada, tiver a primeira movimentação, a gente dá entrada na peça. A gente ainda está elaborando a peça, mas eu acho muito difícil o Supremo permitir que essa PEC ande. Já é uma decisão vinda de uma ADI, né, de uma ação de inconstitucionalidade. Então, mas ele tem dois pontos, eu acho que é fundamental. Né? Primeiro, se for pelo esse caminho do arcabouço, da lei, que o cidadão está muito longe disso, né? Também tem os embargos declaratórios que a visão que nós temos também é de que, de repente, porque não foi publicado o acordo ainda. Ainda não. Então, se não foi publicado, talvez nem seja publicado. E outro ponto, aí que vem, inclusive eu estou no Congresso Nacional, é por isso. Você vê, ele está falando da internet, do povo que está atrás do smartphone aí e que não está no campo. Porque a população do campo, hoje, quantos por cento da população tem acesso à internet? São 5.300.000 famílias só de proprietários rurais. Se você multiplicar isso por 3, 4 pessoas, dá quase 1/3 da população brasileira que está excluída e não opinou nesses 66% não. Então, por isso, eu estou aqui e falo o seguinte, qual que é a causa que eu defendo? Que o Brasil esqueceu o campo fica com o que sobra, não tem internet, não tem asfalto, não tinha energia elétrica até pouco tempo, e chega agora na pesquisa também de opinião pública, eu não me pauto só pelas redes sociais, né? Eu pauto pelo Grotão, pelos os 800 municípios que eu sou votado em Minas Gerais, pelos 120 municípios que eu fui agora durante as eleições municipais conversando, que essas pessoas que garantem 70% do alimento, do nosso alimento na nossa mesa, né? E que garante a balança comercial brasileira, né? Porque não é só o financeiro, mas se não tiver superávit também não tem dinheiro para a saúde, para a educação, não tem dinheiro para assistência social, né? Então esse pessoal, eles não foram ouvidos, né? Então por isso que eu sou extremamente, procuro ser sereno, sabe? Respeitoso com a divergência, que existe os dois movimentos, né? Mas por isso que eu quero ampliar o debate, por isso que nós estarei apresentando outras proposições que eu já ressaltei, né? A vaca que está tirando leite, né? O abate que está sendo feito do suíno, da avicultura, quem vai comer aí nos grandes redes de alimentação aí dos fast food da vida, né? E de onde veio aquele lá? Como é que é abatido aquele animal? Aquele animal quando está sendo criado lá no campo, né? Como é que foi lá o caderno de práticas, né? Que tem um agrônomo, um veterinário, né? Então, o assunto é mais abrangente, né? Que eu estou sempre chamando a atenção de ampliar esse debate, né? Não chegar só a proibir a vaquejada. Claro, esse é um debate que está emergindo, nós vamos fazê-lo também, né? Nesse ponto eu concordo com ele. A ampliação do debate é importante. Eu acho que a gente tem a questão dos direitos dos animais no Brasil, é algo que está muito iniciando ainda. A gente pega rudimentar ainda. Um código penal que não tipifica o que é maus tratos aos animais, as penas que são brandas, um código civil que não coisifica o animal, né? Então ele é considerado uma coisa e não um objeto e não um sujeito que teria direitos. As políticas públicas dos ministérios, por exemplo, animal doméstico no Brasil, não existe um ministério responsável. Quem que cuida da castração, do combate à zoonose, né, da chipagem dos animais de rua? Tudo pode ser mostrado. Eu acho que tudo isso
tem que ser discutido, né? É que agora, na verdade, a gente está discutindo a vaquejada porque foi uma decisão do Supremo. Mas se o Zé me ajudar a colocar na pauta todos esses projetos de direitos animais, eu vou ficar muito feliz, porque é o que a gente mais quer. A gente até tentou fazer uma CPI o ano passado, conseguimos montar a CPI dos maus tratos aos animais, conseguimos apurar muita coisa, mas os projetos, infelizmente, que diz respeito a direitos animais, não andam nessa casa. É muito difícil. Um ou outro anda, né? A gente aprovou agora a proibição da eliminação de cães e gatos sadios nos centros de zoonose, que já é um ganho. Mas a questão da vaquejada, voltando ao assunto, eu acho que é algo que é inconstitucional, é crime por enquanto. Vamos ver o resultado dessa PEC, como é que vai ser. Mas eu acredito que nós não vamos mudar a decisão do Supremo Tribunal Federal. Eu volto ainda. Você imagina, como 85% da população brasileira estão nas cidades. Quantos animais estão nas cidades, né? Quantas prefeituras têm um lugar adequado para colocar os animais abandonados? Talvez isso não seja mais emergente que a vaquejada, isso eu posso afirmar. O animal tem um protetor de cauda, ele é bem alimentado, ele tem assistência veterinária. Aonde o animal cai, tem um colchão de areia para proteger. O que mais é possível fazer? Até que tenham essa transição, que as gerações futuras que virão dizer se nós estávamos certos, a história que vai nos julgar, mas essa evolução. Deputado, mas a proibição da vaquejada, de outras atividades que já tem essa tradição de casos de maltratos, vamos dizer assim, a briga de galo, por não dá um início para essa mudança, para esse movimento de mudança? Eu estou chamando, aproveitando essa oportunidade da vaquejada, porque o Supremo tomou essa decisão, que ainda não foi publicada, é bom deixar claro isso, tem uns embargos declaratórios, talvez não seja nem publicado ainda, de repente o ministro possa voltar atrás, que é uma decisão dele. Eu diria até quase que isolado ali, sabe, solitário ali no seu gabinete, ele tomou a decisão. Nós não, nós estamos aqui debatendo com vocês, realizando audiências públicas, ouvindo a população. Então, por isso que eu acho que a legitimidade da decisão é mais nossa, do parlamento. Por isso que eu defendo que o parlamento que tem que se posicionar e construir essa legislação que seja contemporânea, que tenha essa evolução da sociedade, que tenha esse caderno de boas práticas, de bons tratos aos animais e não de maus tratos. E eu estou chamando, né, já que o Supremo tomou essa decisão, então, e os animais das prefeituras? Os cachorros que estão sendo abandonados, os cavalos que ficam ali soltos pelas ruas, né? O transporte, que até pouco tempo, né, a música bonita lá da Avenida São João de São Paulo, ou da Raja Gabaga, ou da Contorno de Belo Horizonte, onde as carroças, os charretes faziam o transporte, né? E aí, esses animais estão bem tratados? Você chega na cidade histórica, você teve em Peçanha lá em Minas, né? Na próxima minha vez eu vou te levar na cidade histórica de Mariana, de Ouro Preto. Até hoje a tradição são as carroças, as carruagens. Aquele animal é bem tratado, né? Se vai ser maus trato, coloca ele ali, ele está puxando um peso, sabe? Ali tem 4, 5 pessoas naquele, né? Então, por isso que eu acho que não vamos... por isso que eu não considero a vaquejada como um crime, queremos tipificar, porque até o Ricardo próprio concordou que não há, com clareza o que é crime, derrubar o animal com a proteção de cauda em cima do colchão ali, isso é um maltrato ou não é? Quem tem que decidir somos nós aqui do parlamento. Deputado, deputados, vou pedir para os senhores fazerem as considerações finais, nós estamos caminhando para o encerramento. Deputado Ricardo Izar, qual a estratégia, quais os próximos passos nesse Os próximos passos é aguardar. Eu acho que tem 2 projetos, tem um no Senado, que é o PLC 24, que torna a vaquejada patrimônio cultural. Como é que a gente pode tornar cultural algo que é crime hoje e é inconstitucional? Então, tentar tirar de pauta de tramitação esse projeto, tentar tirar de pauta e tramitação os projetos que estão aqui na Câmara, que tornam a vaquejada uma prática esportiva, porque cai no mesmo conceito, como é que se vai transformar em esporte o que é crime e o que é inconstitucional. E ficar esperto, esperando a PEC que vai ser apresentada, para a gente tomar as medidas judiciais cabíveis. Eu acho que é o que a gente falou, segundo o voto do Ricardo Lewandowski, ele dá muita margem para a gente recorrer de uma PEC possivelmente aprovada. Mas eu acho que até para ser aprovada não vai ter 308 votos favoráveis. Eu acho que o parlamento está tomando mais consciência sobre os direitos dos animais. Deputado Zé Silva. Eu acho que a estratégia não é a seguinte, os assuntos que a gente não concorda ou polêmico, tirar de pauta, né? A minha estratégia é diferente, né? Todos esses assuntos polêmicos em relação aos maltratos animais, ou boas práticas com os animais da vaquejada e as outras atividades que envolvem animais, né? A minha estratégia e o bloco que eu estou procurando criar é de diferente, trazer e debater. A decisão final tem que ser aquela que tenha mais a cultura brasileira, né? Então, mas isso eu tenho certeza que
teremos a sabedoria necessária que o povo nos confiou de tomar a decisão que seja melhor para os animais e o Brasil seja um país que se destaque por cuidar bem dos animais, de alta produtividade, da melhor empresa de pesquisa do Brasil, maior potência mundial do agronegócio. Deputados, obrigada pela presença. O Câmara Debate termina aqui. Conversei sobre a proibição da vaquejada com os deputados Ricardo Izar, do PP de São Paulo, e Zé Silva, do SD de Minas Gerais. Você pode rever esta e outras edições na nossa página na internet ou no YouTube. Até mais.